Graça e paz, queridos, amados irmãos, para quem está assistindo esse vídeo, quer seja da nossa igreja que a gente pastoreia, ou de algum outro lugar, de alguma outra igreja, que Deus possa te abençoar e trazer edificação através desse vídeo. Então, amados, esse vídeo primeiro que não é um curso, tá? É um vídeo que a gente vai falar de dicas para você montar sermões, estudos, para a escola bíblica, pequenos grupos, e ele vai dar uma ênfase na questão expositiva, tá? Então a gente vai usar aqui como dicas. A nossa ideia é mais para frente estruturar um curso para leigos, né? Para irmãos que têm o desejo, para líderes da igreja que sintam esse desejo e precisam também de algum suporte, de algumas ideias para te ajudar a estar montando sermões, né? Às vezes a gente tem as atividades aí da igreja, culto no lar, um pequeno grupo, né? PGEDs, uma aula numa escola bíblica, algum estudo na igreja, algum outro lugar. Então, essas dicas aqui podem te ajudar, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre um modelo expositivo, tá? Que é o que eu particularmente uso, tanto para estudos quanto para os sermões que eu prego. Eu tenho o costume de pregar, inclusive, livros. Então, eu escolho livros e prego ali uma série expositivas de alguns sermões de determinado livro, né? Então, normalmente, se eu estou trabalhando de domingo Antigo Testamento, na quarta-feira vai ser Novo. E aí, quando eu vou terminando, eu vou intercalando, né? Para que a gente tenha aí um panorama bíblico, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e vou mesclando, né? Quando eu termino um do Antigo, vou para o Novo, tanto de semana quanto no final de semana. Então, vou falar um pouco sobre isso. Vou dar algumas dicas, tá? Claro que aqui não tem a pretensão de ser, não é um curso, mas algumas dicas importantes que pode ser que te ajudem. E mais para frente, a nossa ideia é estruturar um curso na igreja presencial para que a gente possa aprofundar em alguns temas e ajudar os irmãos e as irmãs para a boa caminhada da nossa igreja. E quem é de outra igreja ou denominação, que esse vídeo aqui também possa te ajudar de alguma maneira. A gente tem outros tipos de sermões também, né? A gente tem, por exemplo, temático. Então, por exemplo, vou falar sobre fé. Então, você pega, às vezes, ali apesar que a gente tem alguns textos que tratam disso, né? Perícopes, que a gente vai comentar aqui um pouquinho. Mas o temático normalmente é isso. Eu vou falar sobre fé, então eu pego alguns versículos que falam desse tema. Vou falar sobre unidade da igreja, vou falar sobre santificação, vou falar sobre, enfim, vários temas aí que você queira falar, ou algum tema. O temático ele é muito bacana, principalmente quando te dão algum tema, ele pode, claro, ser usado também. A gente tem o tópico, tá? Que você vai pegando tópicos ou de alguns textos ou de uma parte do texto, só que a gente vai falar do expositivo, que eu particularmente acredito que é o mais robusto, assim falando, né? Ele traz um crescimento mais solidificado na palavra para a igreja. Por isso que a gente vai criando esse sistema expositivo na igreja. A igreja ela vai ficando mais forte, mais madura, com um panorama bíblico maior. Então, a gente vai falar um pouco aqui como que eu estruturo um sermão expositivo, tá? Então, eu vou falar aqui alguns pontos, algumas dicas, lembrando que isso não é um curso, são apenas dicas aí para ajudar você que está precisando de algum auxílio, de alguma luz. Primeira coisa que você vai fazer, se você for estruturar um sermão, um estudo, você vai orar. Parece meio óbvio, tá? Mas a gente não pode esquecer que a gente não tem um costume de ficar abrindo a Bíblia e falar, deixa eu ver aqui que o Espírito Santo de Deus vai me falar, o que Deus vai me falar, e você abre ali uma página, ali um capítulo e vai pregar. A gente é de tradição reformada, a gente não faz isso, tá?
Então a gente prepara, a gente estuda, aprofunda para que a gente entregue para a igreja, para aqueles que vão ser os nossos ouvintes, participantes, algo bem preparado, tá? Não que às vezes a gente não possa em alguma situação fazer isso, às vezes por algum motivo especial, mas normalmente a gente se prepara. Isso não quer dizer que Deus não está te usando, pelo contrário. A gente vai perceber que a gente fica às vezes querendo procurar. Então, por exemplo, eu não prego muito, por exemplo, temático, porque às vezes a gente que tem que ficar buscando o tema. O que eu vou falar esse domingo? O que eu vou falar na quarta-feira? Então, quando eu pego um livro, por exemplo, eu vou falando a sequência dele. Às vezes não precisa ser capítulo por capítulo, mas eu vou pegando alguma sequência, porque eu sei que aquilo que Deus quer trazer para a igreja está na revelação da palavra dele. Então, os livros por si só já vão trazer a mensagem. Tá? Então eu não fico com aquela obrigação. Deixa eu ver o que eu vou falar. Aí às vezes a gente fica até sem muita opção, né? Chega uma hora que você começa a ficar até repetitivo. E quando você prega expositivamente ou pega estudos expositivos, isso já te ajuda. Então pega ali um livro, você vai ter ali uma sequência, isso te ajuda bastante, tá? Então a primeira coisa, você vai orar para pedir direção do Senhor. Caso se você não prega com frequência, você vai pedir a direção de Deus, a luz, né? E Ele vai certamente te mostrar. Então, depois da oração, então no sermão expositivo, no estudo expositivo, você vai explicar, você vai pregar sobre um determinado texto, tá? E aí pode ser que a gente chama de perícope, né? Então a palavra de Deus, ela é como um grande corpo humano. Ela não muitos têm o costume de ir pegando versículos isolados, até porque versículos isolados acaba até te dando uma margem para você condicionar a sua ideia naquilo que aquele versículo quer dizer. Então os versículos, a palavra de Deus, até eles são, né, estruturados por capítulos, por versículos, mas ele tem partes. Então isso a gente fala, ele tem ali um contexto, ele tem uma perícope, ele não está isolado. Então todo versículo ele faz parte de alguma história, de alguma narrativa. As parábolas que a gente vê muito no Novo Testamento que Jesus usava. Então a gente precisa, eu não vou me aprofundar na questão do que é cada texto, se é uma narrativa, se é uma parábola, enfim, a gente não tem tempo agora para isso, mas depois que você vai escolher um texto, tá? Para você expor ele. Então, na verdade, nada mais é do que você, o que é um sermão ou um estudo expositivo? Você lê o texto, explica o texto, o que aquele texto quer dizer, e você traz aplicações para a vida dos seus ouvintes. Então é como acho que John Stott, né, que diz que são dois mundos. Você pega o sentido do texto original, o que o autor queria dizer, e depois você aplica esse texto para a nossa realidade hoje, né? O que esse texto hoje, o que esta palavra ela faz sentido para mim hoje. Então, você escolheu um texto. Eu vou pegar aqui o exemplo do Salmo 1, tá? Um salmo bem conhecido, um salmo pequeno, de apenas 6 versículos. Então, eu vou me basear aqui para você entender em cima do Salmo 1. Depois eu vou partilhar com os irmãos aí da nossa igreja um documento com o que eu estou falando aqui, porque fica mais fácil depois de você assistir e olhar e ver, tá bom? Então, pegando aqui o Salmo 1, então, a escolha, digamos que eu fosse pregar ou fosse dar um estudo sobre o estudo expositivo, então estou usando aqui o Salmo 1 como um exemplo. Então, primeiro, como que eu faço? Eu vou precisar estruturar ele. Qual que é a grande dificuldade da gente quando a gente está começando ou não tem muita prática? Lembrando que pregar, dar estudos é igual bicicleta, né? Se você por acaso não sabe andar, usa um outro exemplo. Como andar de carro, como correr, enfim, você tem que praticar. Então não é você, sei lá, uma vez por ano, se você fizer isso, certamente você vai ter sempre dificuldade. Então a ideia é que você pratique, tá? Aí dentro da sua igreja, as oportunidades aí que vão surgindo, aproveite, para que, lógico, sempre com a direção aí da sua liderança, do seu pastor, mas que você aproveite, porque quanto mais você vai praticando, você vai conseguindo colocar em prática algumas coisas aqui que eu vou comentar com vocês. Então,
aí voltando na questão da dificuldade. Às vezes se a gente não sabe estruturar bem o sermão, ou não sabe estruturar bem um estudo, o que a gente acaba fazendo? A gente começa falando, e aí não tem uma estrutura, não tem uma forma, a gente vai despejando ideias, daqui a pouco você falou, quando você vai olhar no relógio, deu 5 minutos, você já falou tudo aquilo que você tinha para falar, porque você não estruturou o seu sermão, não estruturou o seu estudo. Então a estrutura é como se fosse o esqueleto desse grande corpo. E aí depois dentro do esqueleto você vai jogando itens, né, dentro dele, para que ele tenha uma musculatura, né, os órgãos, os músculos, possam dar forma para esse corpo, para que esse corpo também não fique com uma cabeça muito grande, um corpo muito pequeno, um pé muito grande. Então, o sermão, a estrutura dele, basicamente falando, ele vai ter um começo, tá? Ele vai ter um meio e ele vai ter um fim. Normalmente o começo é um pouco menor, né? Ali de 5 a 8 minutos. A gente vai pensar aqui num sermão, num estudo de 30 minutos, tá? Que eu vou compartilhar aqui com vocês. Se você precisar fazer um estudo, por exemplo, de 1 hora, aí você, dentro dessa mesma estrutura, você não precisa fazer outras estruturas, dentro dessa mesma estrutura você vai colocando um pouco mais de tempo. Então, se você ia falar 5, 8 minutos num sermão ou num estudo de 30, se é 1 hora, você vai aumentando, mas sempre tomando cuidado da introdução não ficar muito grande, da sua parte do meio, né, que é a parte principal, ficar às vezes menor ou extensa também demais, e a conclusão também às vezes ser maior do que a parte do meio. Então esse corpo ele precisa ter uma forma. Então a estrutura ela vai te ajudar bastante quando você tiver que pregar ou tiver que dar um estudo. Lógico, no começo você vai ter mais dificuldade, mas depois você vai vendo que a estrutura ela te ajuda até com a questão do tempo, para você não fazer algo de 5 minutos, enfim, 10 minutos e já acabou o que você tinha para falar. Então a estrutura vai te ajudar bastante. Então a primeira coisa que você faz lá no começo é você dar um tema, tá? Eu vou ler aqui, você deve conhecer, mas eu vou ler aqui o Salmo primeiro, né? Então é o Salmo que a gente está pegando aqui de exemplo. Então, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Claro que aqui também, né, nesse vídeo, eu não vou falar aqui de exegese, isso aí é para um outro momento. Mas no começo, o que você deve fazer? Qual que é a ideia? O que o autor, que Deus, né, através dos autores, lembramos que cada livro tem um autor, mas é a palavra de Deus. Deus usou pessoas inspiradas pelo Espírito Santo para revelar a sua palavra, trazer revelação para cada um de nós, para a igreja. O que esse texto, o que esta parte do texto ele quer dizer? Qual que é a ideia central? Normalmente, assim, eu uso, tá? Não que é obrigatório, mas eu gosto de usar temas. Acho que então o tema ele precisa estar ligado com aquilo que eu quero dizer. Ou, na verdade, aquilo que eu quero dizer não, aquilo que o texto quer falar. Então eu vou colocar essa ideia central desse texto em um tema, porque isso, além de me ajudar, ajuda o ouvinte a entender. Lembrando que se você lê o texto, você não pode ler o texto e falar de outra coisa, né? Então, qual que é a nossa função? Ler, explicar e aplicar o texto. Então, a gente tem que ser fiel às escrituras, senão a gente começa a querer falar de nós, ficar dando testemunho que não tem nada a ver com o texto, você não pregou a palavra de Deus. Fez qualquer outra coisa, menos pregar a palavra. Então, na introdução, lembra que a gente está pensando em 30 minutos. Então, vamos colocar que você fosse gastar, né? Investir ali no seu estudo, no seu sermão, 5 minutos na sua introdução. Então, como que você vai fazer isso? Você primeiro vai ver a ideia central, tá? Desse texto. Como que você vai conseguir ver isso?
pega algumas bíblias de estudo. Se você às vezes, hoje a internet ajuda bastante, mas também saiba nutrir bem essa questão da internet, que também tem muita porcaria. Então, toma cuidado, tá? Vê as suas fontes. Livros, né? Livros, por exemplo, você vai falar às vezes sobre Salmos, você tem ali um comentário bíblico sobre Salmos, às vezes até um PDF, alguma coisa que você acha na internet, mas toma cuidado com a fonte, né? Pega uma fonte, por exemplo, a gente é de uma linha reformada, pega uma fonte de autor reformado. Você pegar pentecostal e neopentecostal, são outras linhas. Mesma coisa, um pregador pentecostal não vai pegar um autor reformado, porque as ideias elas são inconvergentes, elas não se conversam, tá? Então procura sempre ver os autores se eles também são reformados, porque é dentro da sua linha cristã. Então, por exemplo, aqui no Salmo 1 eu vou colocar, não que você não possa ter outras ideias, tá? Se 5 pregadores aqui fosse falar do Salmo 1, cada um, por mais que é o mesmo texto, ia acabar até dando uma ênfase em alguma coisa ou outra. Mas vou colocar aqui como o tema como a verdadeira felicidade. Qual que é a verdadeira felicidade? O Salmo 1 ele já começa falando qual que é o bom caminho que a gente deve seguir na nossa vida. Então, nosso tema fala sobre a verdadeira felicidade. Dentro da introdução, o que você fala? Então, você vai falar, você já começa falando, o tema da nossa reflexão, da nossa mensagem, do nosso estudo é a verdadeira felicidade. E aí, o que você vai falando? Vai falando sobre esse tema, nesses 5 minutos. O que é a verdadeira felicidade? Qual que é a felicidade que a gente deve ter nesta vida? O que a igreja deve ter como essência de felicidade? O que o mundo entende como felicidade? O que nós, como povo de Deus, devemos entender como a verdadeira felicidade? Nessa parte também você pode fazer pegar alguma história, alguma ilustração, né? Eu não que eu não goste, mas eu não tenho muito essa prática de pegar muitas histórias, né? A gente já sabe de outros pastores que têm essa facilidade. Mas tome cuidado também para o seu sermão não ser só uma história, tá? Mas você pode usar ali uma breve reflexão, algum exemplo, algum testemunho de alguém também nesse sentido, não tem nenhum problema. E então você também pode ilustrar, fazer perguntas para o seu auditório, tá? Para a sua plateia, né? No sentido dos seus ouvintes, tá? Então, se uma coisa é uma pregação numa igreja, outra coisa às vezes é num pequeno grupo, no estudo, então você tem que saber o contexto, mas você também pode fazer perguntas. E você, qual tem sido a sua verdadeira felicidade? O que você tem esperado? O que você tem buscado diante de Deus? Então, isso na sua parte de introdução, tá bom? Lembrando que depois eu estruturo isso escrito, que fica mais fácil também para você visualizar. Então, mais ou menos 5 minutinhos, tema, falo do tema, então no caso nosso aqui é a verdadeira felicidade. Aí você vai linkando, né? Qual que é a verdadeira... o que o autor estava querendo dizer aqui, a verdadeira felicidade, aquele que não vai seguir o conselho dos ímpios, que não assenta na roda dos escarnecedores, que não segue o caminho do mundo. E aí você vai falando algumas coisas, né? Sempre sem fugir do texto. Perguntas para os seus ouvintes, porque aí você também vai criando uma conexão com as pessoas. Então, isso na sua introdução. Passou da introdução, a gente entra na parte do meio, que é a estrutura do estudo ou do sermão. O que você pode fazer? Lembrando que isso aqui são dicas, tá, queridos? A gente não aprofunda demais nos temas. Aí é um momento, às vezes, de um curso que a gente vai ter tempo de sentar, de falar de cada etapa, né? Mas ali, na parte, que é essa parte do meio, é a parte que você vai gastar, que você vai investir mais tempo falando, dialogando. Então, vamos pensar aqui em 15 minutos, mais ou menos, aí nesse sermão de 30, né? Então, se eu tive uma média de 5, lembrando que não é nada engessado, isso aqui é só para você também não ficar falando ali 10, 15 minutos na introdução, depois você fala 5, 6 no meio do sermão, que é a parte do meio, que é a parte mais estrutural, mais sólida, e aí fica aquele corpo meio desajustado.
Então, por isso que os minutos aqui é mais para você se organizar, mas não engessa. Por exemplo, eu falei 5, preciso de mais um minuto, amém. Fala mais um, tá? Então, não é ideia de engessar, mas para você ter uma orientação. Então, na parte principal, são as divisões do texto que você leu. Então, você já fez a introdução, agora você vai, como fosse uma tese, você vai falando sobre o tema, falando sobre o texto. Então, isso você faz o quê? Você estrutura. Porque senão, lembra que eu falei, se a gente não tem estrutura, ali deu 5 minutos, você vai falando, então você só vai jogando ideias. Vai jogando, vai falando, daqui a pouco deu 5, 10 minutos, você já não tem mais o que falar, as pessoas não entenderam o que você queria falar, qual que foi o tema, não sabe o que é conclusão, o que é meio do texto. Então, a estrutura te ajuda bastante. Então, na parte principal, como bom presbiteriano, a gente vai estruturar em 3 alicerces. Você pode falar 3 pontos, 3 reflexões, uma direção. Eu falo às vezes isso é uma primeira direção que o Senhor nos traz, tal. Então, mas são 3 alicerces, 3 pontos que vai dar essa parte sólida do texto, do seu sermão, do seu estudo. Então, 3 divisões que né, estou tirando aqui desse texto. Lembra que tem que estar sempre casando com o tema. Não adianta você dar um tema e no meio do texto está falando com outras coisas. Então, sempre tentando justificar o tema, né, a ideia central do texto. Então, por exemplo, o versículo 1, novamente. Ó. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Então, a estrutura do texto, no sermão expositivo, você vai explicando o texto. Então, você vai usar partes do texto explicando isso para o seu ouvinte. Então, não adianta nada você pregar o texto, ler o texto e falar de outra coisa totalmente diferente, tá? Então você vai usando os próprios versículos para explicar. Você não precisa explicar. Tem gente que faz assim, mas normalmente eu pego ali 3 versículos ou partes de versículos, pode ser mais de um, para ir entendendo o que esse texto quer dizer. Então eu li e estou explicando aquele texto, o que Deus nos revelou. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar um versículo ou um outro versículo, porque às vezes faz o mesmo sentido. Então, no caso aqui, eu peguei o versículo 1. Então, qual que é o primeiro ponto aqui deste sermão? Lembra que o tema é a verdadeira felicidade. Então, está aqui. A sua fidelidade, ponto 1, está em agradar a Deus. Então, aí eu vou explicando o que esse texto está querendo dizer. E aí, o que eu posso fazer? Lembra que a palavra de Deus é um grande corpo humano. Então, o Antigo Testamento conversa com o Novo, o Novo com o Antigo, e os textos vão se conversando. Não são coisas aleatórias. Então, por exemplo, se eu pegar Mateus 5:6, é um texto que dá embasamento também para esse versículo. Então, você pode usar outros textos, sem fugir do texto principal, para ir dando até robustez. E nisso você vai tendo mais tempo também para desenvolver as ideias. Então você vai vendo que daqui a pouco, 30 minutos, se não tomar cuidado, vai ser até pouco. Só que toma cuidado se você também começar a falar demais. Né? Aí começa a falar coisa que também já não precisa mais falar. Ó, Mateus 5:6. Bem-aventurados que têm fome de justiça, pois serão satisfeitos. Então ele casa com o primeiro ponto que a gente está falando aqui. Então a sua fidelidade está em agradar a Deus. Então o que você vai fazer? Tem algumas pessoas que escrevem. Eu normalmente, para eu não ficar muito preso no que eu escrevi e não perder essa questão de comunicação, eu não escrevo, mas eu faço esse esboço. Então é um esboço de sermão. Quem sabe escrever porque assim, se você também escreve, fica lendo sem ter essa conexão com seus ouvintes, não é legal. Agora, tem pessoas que conseguem fazer isso muito bem. Eu, particularmente, prefiro fazer o meu esboço e vou falando sobre cada ponto. Então, falei lá, sua fidelidade está em agradar a Deus. Li o outro texto, eu vou falando sobre isso. Aquela pessoa que entende que ela não deve agradar o mundo, não deve agradar as pessoas. Qual que é a sua preocupação? A sua felicidade está em agradar a Deus. O que traz felicidade para essa pessoa? Agradar a Deus, servir a Deus, buscar a presença do Senhor, ter uma vida totalmente dependente de Deus. Então você vai falando, vai dialogando, vai explicando, né, o que o autor queria dizer, mas o que Deus também. E aí, na questão da aplicação, o que eu particularmente faço? Alguns aplicam no final do texto, que é
totalmente correto. E eu já vou, durante os pontos, explicando, mas eu também já vou aplicando. Então, aqui nesse ponto 1, já vou aplicando. Como que é essa felicidade de estar a agradar a Deus? Como que eu posso agradar a Deus? Então, nisso que eu estou explicando, eu já vou aplicando em cada ponto. Então, eu não faço isso depois no final de novo. Mas isso é uma prática minha, tá? Então, eu estou te dando dicas que você pode usar da forma que eu faço, mas não necessariamente precisa ser igual, tá? Então, eu já falei lá, a sua felicidade está em agradar a Deus. Peguei o texto, né, base aqui, o versículo 1. Tem um outro texto que está apoiando, Mateus 5, 6. E vou conversando com as pessoas, com os meus ouvintes. Então, qual que tem sido... qual que era a verdadeira felicidade aqui que o texto estava dizendo? É aquele que não vai imitar a conduta dos pecadores, tal. Então, você está explicando, mas aí automaticamente você também já vai aplicando para aquela pessoa que está ouvindo e fala, nossa, isso faz totalmente sentido para mim. Se eu quero ser feliz, eu não vou agradar o mundo, não vou ficar mais preocupado em agradar as pessoas, mas a minha felicidade vai estar em agradar a Deus, aquele que eu sirvo, aquele que me chamou, aquele que me salvou. Então, em cada parte você vai fazendo isso, você vai explicando o que o texto queria dizer e já vai trazendo os dois mundos, nosso mundo de cá. Como que eu posso trazer isso para a minha vida e tudo mais. Então, parece que não, mas depois, com as suas leituras, com a sua prática, isso vai ficando automático, vai ficando tranquilo. E lógico, você precisa ter bastante leitura, ouvir outros sermões, porque aí você vai ficando mais preparado para trazer várias ideias e não necessariamente você precisa escrever, tá? Ok, você vai fazer isso em 3 vezes, 3 pontos. Pode normalmente a gente falar ali de 2 a 5, tá? Mas eu normalmente uso 3 reflexões, mas pode ser 4, pode ser 2, pode ser 5, tá? Se é um estudo de 1 hora, pode ser 5, 6, várias reflexões, porque aí você vai aumentando o tempo. Então, ponto 2, qual que a gente colocaria aqui? Versículo 2. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. E aí, para esse versículo 2, um outro texto que apoia, e aí pode ter vários, mas aí você pode pegar normalmente eu pego um texto, tá? Então, Josué 1, que é um texto que eu gosto bastante também, um versículo, né? 1:8. Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Então, segundo, aí você pode falar, segundo ponto, segundo alicerce, uma segunda reflexão, outra reflexão. Tomar cuidado para não ficar muito assim, o ponto 1, agora o ponto 2, aí fica muito maçante. Então, lembra que a pregação tem que ser algo também prazeroso, gostoso do ouvinte, para você se conectar com ele. Então, fazer algo muito burocrático, a gente acaba se perdendo na comunicação, também que é muito importante. Então, uma outra reflexão, né, que seria a segunda, o seu alicerce está na palavra de Deus. Então, lembra, o meu tema é a verdadeira felicidade. Aí ele está falando na primeira parte, ponto 1, a sua felicidade está em agradar a Deus, que eu já falei. Aí a parte 2, lembra que está um casando com o outro. O seu alicerce está na palavra de Deus. Então, como que eu vou buscar essa felicidade? Como que eu vou ser verdadeiramente feliz? O meu alicerce dessa felicidade, da verdadeira felicidade, está alicerçada na palavra de Deus, que é o que diz aqui. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, nessa lei medita de dia e de noite. Ou seja, ele não segue o conselho dos ímpios, ele não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores, ao contrário. Aí vai falando aqui, aí o ponto 2, né? O seu alicerce está na palavra de Deus. Então você vai falando o que o texto estava querendo dizer e aí você vai linkando com a gente hoje. Então hoje precisamos estar alicerçados, queridos, na palavra de Deus. Hoje as pessoas, muitas igrejas têm colocado erros, tirando a autoridade bíblica. Não devemos estar totalmente pautados na fidelidade da palavra, na sua centralidade, no seu poder, na sua infalibilidade. E aí você já vai aumentando o leque, né, de várias situações que o mundo hoje, que as pessoas zombam da palavra de Deus,
E aí você vai falando, ó, se você quer ser feliz verdadeiramente, como que você vai ser? Precisa estar alicerçado na palavra, viver a palavra e tudo mais. Então, isso você também já ali vai investindo, não gastando, né? Gastando ou investindo ali algum tempo nessa. Lembra que a gente agora está no meio. Estamos lá no meio do estudo do sermão. Você vai investir ali normalmente uns 15 minutos, em média, só para você ter uma noção. E a nossa parte, nosso terceiro alicerce seria aqui o versículo 3. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Aí você pode pegar mais um texto também para reforçar. Às vezes eu pego normalmente no ponto 1, ponto 2, ponto 3, eu já não pego para não me alongar muito no sermão. Então, Jeremias 17, 7, 8. Aí reforça o texto, lembra que o texto base é Salmo 1, mas Jeremias 17, 7, 8 diz assim, ó: Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Então, uma última reflexão, você já vai falando, aí o pessoal já vai entendendo que você já está partindo para o final. Então, uma última reflexão, ou terceira reflexão, ou terceiro ponto, ou terceira direção, aí é a maneira que você achar melhor. Então, em último lugar, queridos, aí aqui, ó, dá fruto no tempo certo e tudo que faz prospera. E aí você reforça o texto, a ideia central, né, a verdadeira felicidade. Então, aquela pessoa, né, que a verdadeira felicidade está em agradar a Deus, que tem o seu alicerce na palavra, o que vai acontecer com ela? Vai dar fruto no tempo certo. E aí você já vai falando essa questão de tudo que faz prospera. Isso não quer dizer que você não vai ter adversidades, não quer dizer que tudo vai ser perfeito. Não, mas você vai falando o quê? Olha, aquela pessoa que a sua felicidade está em agradar a Deus, que vive em comunhão com Deus, como diz aqui a palavra, no tempo certo os frutos vão ser colhidos. Você vai colher os frutos daquilo que você tem plantado. Por quê? Porque a sua felicidade está em agradar a Deus, você tem se alicerçado na palavra do Senhor, e aí, como diz aqui a palavra, no tempo certo os frutos serão vivenciados. E aí você vai linkando com a questão da igreja, a igreja que caminha sob dependência de Deus, alicerçado na palavra de Deus, no tempo certo vai colhendo os seus frutos. Você também individualmente, então você vai linkando, às vezes igreja, individualmente com a pessoa, ministério, família e tudo mais. E aí você pode usar várias coisas. Aqui eu estou dando um exemplo só para você entender, né? Daqueles que são imediatistas, que querem para amanhã. A gente também tem que aprender a esperar, porque aí Deus também vai estar nos moldando. Enfim, você viu que era um esboço? Só que quando você vai estruturando, isso te ajuda até para você passar esse estudo, esta mensagem, quer seja num pequeno grupo e tudo mais. Então, no começo, pode ser que às vezes em 10, 12 minutos você já vai encerrar tudo que eu falei. Só que você vai ver que com o tempo, você estruturando bem o tema, a introdução, sem já querer pular direto para a parte principal. Depois disso, porque o tema é o quê? É a parte que os seus ouvintes vão se conectar com a mensagem. Se você fizer uma boa introdução, aquela pessoa que está te ouvindo, ela vai querer te escutar. O que o pastor, o que essa pessoa está querendo me dizer, né? O que aquele irmão está querendo, eu quero ouvir, eu quero entender. Agora, se a sua introdução não for também muito bem feita, já não vai criar entusiasmo e não vai conectar com seus ouvintes para querer continuar. Aí por isso que as pessoas toda hora bebem água e aí fica inquieto no celular e tal. Então a gente, lógico, isso pode acontecer, mas a gente vai tentando conectar as pessoas com a palavra, com a mensagem. Aí fez o ponto 3, você já vai indo para o final. Então agora as nossas últimas considerações, finalizando, queridos. Aí você reforça o tema, que a nossa verdadeira felicidade esteja em Deus. Vamos lembrar, né? Aí você pode lembrar até os pontos. Normalmente na conclusão tem pessoas que vai fazer todas as aplicações. Lembra que nesse modelo que eu estou te passando, as nossas aplicações já são feitas durante cada ponto.
Então elas já foram feitas. Então tomar cuidado para não ser repetitivo na parte da conclusão, tá? Então a parte da conclusão você está reforçando, e normalmente você vai fazer ali uns 3, 4, 5 minutos, lembrando mais ou menos nesse tempo de 30 minutos, que é só um exemplo, não precisa ser cronometrado, senão também você fica engessado. Então, a sua conclusão, você vai falando disso, fala do tema, reforça sobre os pontos e tudo mais. Se quiser fazer mais alguma outra aplicaçãozinha ali, sem se alongar demais, e finaliza, né? Aí finalizou o sermão, tem alguns que finalizou orando, ou você agradece. Normalmente, se você não é o pastor ou um líder direto ali, você vai agradecer e tal. E fez aquilo que precisava ser feito. Então, amados, aqui na verdade são apenas dicas. Tudo que eu estou falando aqui, nossa, isso aqui é tema de curso, com nível 1, 2, 3, e a gente vai falando de cada tópico, e aí já entra outras questões de comunicação, aplicação, a estrutura do sermão, a questão da exegese, né, de você saber o sentido do texto, como que a gente faz isso, mesmo sendo não sendo um pastor, não fazendo um curso teológico, a gente pode, né? A gente tem ferramentas para que a gente possa pregar um bom sermão, dar um bom estudo, porque sabemos que isso também não pode estar concentrado apenas no pastor, né? A igreja que quer crescer precisa preparar bem a sua liderança para estar participando mais, até porque a gente não tem só o culto de domingo para pregar ou de quarta-feira. Não sei como que é na sua igreja, mas certamente tem um culto no lar, um estudo bíblico, um pequeno grupo, e isso é saudável, né? Por isso que a gente precisa se preparar bem para quando vier essas oportunidades, a gente possa exercê-la bem, tá? Então aqui algumas dicas, tá? Lembra que aqui a gente está dando uma perspectiva expositiva, tá? A gente tem outros modos e espero que você possa aproveitar essas dicas e quem sabe aí mais para frente a gente esteja junto em algum curso para que a gente possa se aprofundar em cada questão aqui que foi levantada, para que a gente possa servir ao nosso Deus cada vez mais com excelência, entregando, porque a igreja hoje está carente de coisas sólidas, né? Agora há um êxodo, um retorno de pessoas voltando para igrejas tradicionais, reformadas, porque elas estão sentindo falta dessa substância espiritual, alimentar que a palavra de Deus nos dá. Então precisamos entregar boas palavras, mensagens, para que os nossos ouvintes, as nossas igrejas possam crescer de maneira saudável e bem estruturada na palavra de Deus. Que o Senhor Deus ele te abençoe e até uma próxima, se Deus quiser.